All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, opening night live. So I cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Welcome to the City of Dreams. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. Salve, brother. Boa tarde. GAMESCOM 2023, direto de Colônia, na Alemanha. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets, where anything is possible. Às 3 da tarde. Eu vou deixar rolando aí. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Vou mostrar algumas coisas aí antes de começar de fato. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Eu vou pegar uma água ali pra mim, compartilhar a live e já volto. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. Passenger is lost, so is this world. I wanted to give our people one last hope. A champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisfanger. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Ima. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, brother, listen to me. Enough! Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL,
we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, gameplay on a bunch of other games, and like real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. Just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like those old Call of Duty demos at E3 were always great. And we can't do that stuff at Game Awards to do, super long gameplay demos. And here, we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too. But yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. I look like a fucking tour guide. I see you're settling in to our wondrous Azoria. Working the land, equipped with kindness and creativity. You found a cozy place in this community. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. And set off for adventure.
will you reveal the heart of our magical island? Pre-order now. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're gonna show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023, it's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down, this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Old Man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Their screams the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game.
My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on. What is it? What is a human social game? You know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in, and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Voltei. Pretty similar, right? I think I could do Agora em that. Yeah, definitivo. Do it. Weltpremiere. Pré-evento, né, Vandy? Os caras good. fizeram aí um lance Congrats. mais... And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Vamos ver o que Please vem, né, enjoy. cara? Não I pode know, ir com a expectativa muito alta, né? Tem gente que já vai esperando o GTA 7, The Last of Us 3. Do not recognize these markings. They are old. Mais um Street Fighter, o novo Gears, o novo Halo, né? Tudo no mesmo evento. O fim da guerra lá na Ucrânia, a cura da AIDS, né? Os caras vai por evento desse jeito, né? E que mais moderado, né? Para evitar decepções. Viu que não vai ter Green Hell no lançamento do game, né? Como assim, cara? Green Hell não é aquele jogo de sobrevivência? Ah, tá. Você tá falando do Green Hell, cara. Porque tem um jogo que chama Green Hell. Você tá falando de Nürburgring, Noite. É charminho, né? Pra colocar depois, né, velho? A pista fica prontíssima. A pista tá mais que pronta. É pra agregar valor, né? Assim, entre aspas. Né? Aí depois de um tempo eles lançam ó, o conteúdo extra aqui. Ei, som testando. Eu vou abaixar aqui. E agora? Ei, som. Eu entendi, acho que a gente tá com um delayzinho aí. Acho que você tava falando do game. Tem um jogo que chama Green Hell, né? O Inferno Verde. Bem de sobrevivência depois que caiu a ficha. Você tá falando de Nürburgring. É o charminho, né, cara? É tipo, a pista deve estar prontíssima já. É desculpa pra, tipo assim, mais conteúdo depois, né? Assim, né? Daqui um mês, olha só, conteúdo novo.
Mano, e também o lance desses eventos é não ir com expectativa muito alta. Né? Igual eu falei, os caras já vão pro evento esperando GTA 7, The Last of Us 3, o novo Halo, o novo Gears, o novo Street Fighter, a cura da AIDS, o fim da guerra na Ucrânia, né? Os caras vão com expectativa assim que muito, né? Que não existe, né, cara? Então acaba decepcionando. Tem que ir com mais moderado assim, né? E torcer para que seja bom, né? Faltando aí 3 minutos para vir. Não vai ter Batters aí já começa a complicar, né? Porque Noite Life é isso que eu imagino que seja isso que eu te falei, né? Para os caras ter assim, olha aqui uma DLC, né? Sendo que o jogo já tá pronto, né? Aí colocam uma DLC gratuita. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Ainda, né? Here vai is ter de surpresa aí, Murilão. Expectativa alta. My name is Imogen Sajet. My entire É agora que eu pus aqui o foninho pra ouvir, cara. Today, the galaxy is Era COD aquele bagulho, eu tava regulando aqui tudo, né? O som, tô transmitindo pelo PC, sempre um pouco mais complicado. É, concordo, Murilão. Ou moderadas, né? Eu vejo a maioria, assim, sonhando mesmo, né, cara? Sonhando muito alto. Lógico, a gente tem que esperar coisas boas, mas os caras fazem umas listas, assim, do que pode vir, que não existe, né? Não vão anunciar tudo isso em um evento só. Salve, Guto. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. Eu diria que eu vou com as expectativas sempre moderadas, né? De moderada pra baixo, porque tem evento que realmente não mostram muita coisa, né? Eu vi lá, parece o Bulletstorm VR, né, cara? Mano, mas o pré-show eles vão mostrar os menos Homeworld da Steam. Não vai sair para console. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy. Meu sofá confortável. Curtam o show. É de propósito, o Vandinho reclamou aí, né, pra fazer uma graça. Ó, pra maiores de 18, hein? Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Eu nunca sei falar o nome dele, Keighley. A grande estrela do mundo dos games. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Apresentar a Gamescom 2023, Colônia, na Alemanha. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. Os jogos mais aguardados, essa é a noite de abertura. Exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Estão ouvindo, né?
But Isso first, aí we're going to kick things off trailers, né? with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Yinan Zur, for a very special performance. Maestro. Ó. Será que é o tema do Starfield? Daqui uns dias ele compra em toda a indústria, né? O cara é foda, né? Ó. Pegue meu dinheiro aí. Eu ia falar a mesma coisa, Andrômeda. Não, o Jeff já mandou a mensagem mais cedo, ó. E aí, a gente pega o upgrade lá pra ter acesso antecipado, né? O Season Pass. Ele pega, claro. Já tem gente jogando, né? Os pica das galáxias, né? É, a gente não sabe muito da história do game, né, cara? Ó. Não sei nada da história, pra falar a verdade. Mano, isso aí é... Eu fiquei na dúvida se é live action, se é CG. Star Wars total, né? E vai ter muito disso, hein? Não é só batalha no chão não, né? No espaço vai ter batalha também. Ah, mano, isso aí é live action. Acho que eles estão mesclando live action com CG, né? É, isso aí não tem como, isso aí é... Starfield, melhor jogo de todos os tempos. Salve, Leozão! Bem-vindo à nossa live de terça à tarde, cobrindo aí o evento. Starfield is ever so close, and Yinan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Performance espetacular, obrigado, não sei o que lá. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Ele já tá jogando, parece. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really que isso, disappointed. They're disappointed. Mano, cadê o segurança? It's so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you.
O que ele falou, hein? Já apareceu um malucão, velho. Sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how Fico much they mean triste to em us. acontecer um negócio desse. A gente tá Without aqui para further ado, celebrar. I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's Executor right, produtivo, Todd Howard, everybody. Tom Howard. Diretor executivo, né? Produtor e diretor executivo do Starfield. O cara do Starfield. Tava um sotaque meio estranho, cara. Todd, thank you so much for coming all this way que to esses caras Gamescom. entram? Enfim, vamos pro show. Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, A and you were primeira right, you vez que ele said tá na how great the Gamescom. crowd is here, and and just all the fans that come here for this Achou the incrível o biggest público. convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to Primeira nova come, it's for franquia em Starfield. 25 anos. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, Nossa, and é até we're all estranho, very né? excited to step into this new world, Starfield. Também é tanta franquia boa. And the next week, early access. Set up for people. Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? Por que você quis fazer I esse think game? like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can Muitos blast jogadores off sonharam into space com um and jogo desse, explore. né? We Que você love pode to make explorar o games where we can espaço. explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something Igual a brand gente, new where you could de explore certa with forma, igual a gente complete fez com Elder freedom in the Scrolls. galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of E people com want to play Fallout, as só well. que It's dessa kinda vez that para dream explorar game. toda a galáxia. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. Pretendo, and you start Leozão. out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see Você a bit começa como into mineiro. space-time, and then you get to create your Não, own massa character. demais, Our né, games cara? are about Poder jogar em creating primeira e and terceira being pessoa. whoever you want, and then Os dois you're off on an ficam adventure. Yes, incríveis. let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what Tem the jogo main com esse quest line is recurso, going né, to be que after alguma you das create your câmeras character, não which fica is tão something boa. that I Parece know. que I saw nesse even aí someone on the internet this week as created duas you, I estão think. Did you ótimas. see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured I out. see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Eu pretendo, viu, Leozão? Well, the thing E is, I falta think you pouco, can really hein? create, whoever 3 you want meses e and then meio. enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story Como goes se a a lot of NASA places. The game has juntasse a com lot of Indiana surprises Jones. that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Salve, Felipe. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the Começamos fact that bem. you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end. Deve We're ter so poucos excited anúncios, né, o for everyone to evento. get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Mas Thank you. Can't wait for you to play the game. mostrado Thanks so much, do Todd. que já Really foi appreciate it. anunciado. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Mais uma Here we go. franquia familiar. É, Vandinho. Estão falando da Mulher Maravilha também. Hein? Bandai Namco. Isso, sempre cai nas quintas o The Game Awards. Parece que ele falou que é uma franquia familiar. Eu entendi errado. Parece o Little Nightmares.
Só que agora se joga de 2. Aí o Vandinho falou, Little Nightmares 3. Parece, cara. Olha. Nós três falamos juntos, hein? Eu, o Andrômeda e o Leozão. Mas também, né, cara? Ele falou que é uma franquia conhecida já, né? Familiar. Aí, Little Nightmares. Será que é um reboot? Não, é o 3, ó. Hoje é cheio de reboot precoce. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. Muito bom revelar Little Nightmares pro mundo. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Eu vi 2 personagens no trailer. Pode falar mais sobre eles? Também estou feliz de estar aqui. Coralie Finiello, produtora da Bandai Namco. Agora você pode jogar com 2. Dá para jogar de 1 ou online co-op. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Eu ainda tenho que jogar esses Little Nightmares, não joguei nenhum. And they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. Tem que trabalhar em equipe, né, lógico. Find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait e achar to jeito de escapar Excellent. We do don't nada, too long. né? 2024. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Já vai estar liberado o primeiro episódio, ou já está o primeiro episódio. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes Série over animada the internet. parece. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action Não lembro RPG. dele, cara. RPG de ação, ó. Eita. Eu vou... Esse é obrigatório, né, Leozão? Até pra já se preparar, né? Aí pro 3. Tentar pegar o 1 e o 2, né? Jogar em sequência. Caralho. Parece que é meio um bagulho chinês, né? Mitologia chinesa. Né, Leozão, você já jogou? O Vandinho acho que já zerou os 2. Nossa, mano. O personagem é meio símio, né? Ô, Mitão, salve. Até que começou bem, hein?
Será que vai ser difícil? Tipo um Souls-like? Ah, entendi, Leozão. Qualquer dia desse a gente faz ele aqui. Aí vocês me ajudam. Principalmente o Andrômeda. Você também deve lembrar de algumas coisas. Ó, o Iago, mito que é, miletou os dois. Boa, mano. Eu nem abri nenhum dos dois, cara. Tentar jogar em sequência. Ó, e essa loucura aí? Parece um Locust. Caralho, velho. Darth Vader. Mano, parece um Locust, né, Andrômeda? Mas hoje tem tanto recortar, colar. Nossa, mano, só que fizeram aquela parte Darth Vader, né? Hoje tem tanto recortar, colar, né? Que não é Gears, não. Só parece um Locust. Killing Floor 3, ó. Tem um jogo que chama Speedrun, né? Boa, Mito. Inclusive já deram na Gold, eu acho, algum deles. Age of Empires? Civilization? Mano, eu não sei diferenciar, hein? Reimaginado pra Xbox. Exclusivo? Controle seu império. Acelere o processo aí com as ferramentas. Eles podiam lançar a Marcus Phoenix Collection, né, cara? Pelo menos pra gente... Eita! Pelo menos pra gente... ficar mais de boa, né, cara? Até o 6. Age of Empires 4, salve do Arro. Eu achei que o Iago tava fazendo uma piada, né? Tipo um trocadilho. É porque tem um jogo que chama Speedrun, né? Pra quem gosta, né? Que grande surpresa. Um jogo de PC agora, disponível hoje no Xbox. Pena que não é muito meu estilo. Tá dando uns problemas na transmissão. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films. Deve estar sobrecarregado o Guto, né? O mundo todo parando para assistir. To Gamescom to talk about his new film Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder vai falar do filme dele que vai ser lançado em dezembro. Aquele anterior, cara, aquele da mitologia chinesa parece ser bem interessante, né? Rebel Moon. Oh, yeah. E você, Leozão? Zack, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. Eles se agradecendo, né? Aquele papinho de sempre. Obrigado por estar aqui, eu que agradeço. Plateia maravilhosa. Wow, what a great crowd. It's insane.
Então, muita gente, às vezes o evento não tem tanto anúncio novo, né? Mas os caras já trouxeram lá o músico que pelo jeito fez a música do Starfield, trouxe o chefe do Starfield, sabe? Então assim, não é só os jogos, né? É o evento, é as pessoas que vão lá no palco. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original... Ô Felipe, anúncio bombástico, eu não tô muito confiante não, cara. Eles vão mostrar mais trailers, né? Mostrar mais do que já foi anunciado, eu acho. Mas é isso, às vezes o pessoal não valoriza isso, né? Olha quem tá aí, né, cara? Só isso já é massa também, né? Falaram que o novo método tem chance de ser revelado e aí, mano. Metro, Tomb Raider, Mulher Maravilha. Eu acho que não vai ter nenhum, eu acho, né? Tomara que eu esteja errado, não vai ter nenhum lançamento assim bombástico, não. Assim, Gear 6. Tomb Raider novo, saca? Eu acho que não. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked. Meio aleatório, né, Guto? Mas faz parte, tudo tá ligado, né, cara? Games, com filmes, né, o universo de super-heróis, enfim. It takes place right after the events of the two movies. Little Nightmares, cara, mano, deixa eu até anotar aqui, a gente vai esquecendo, cara, a gente tá mal acostumado. Eu vou até anotar aqui, cara, porque depois a gente fala, nossa, não teve nada de bom. Aí a gente começa a ver e pensar, não, teve muita coisa boa sim, cara. Eles só não anunciaram o Gear 6, Halo 7, a cura da AIDS. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ih, mano, essa aí, cara, acho que eu vou tirar o trailer, velho. Isso aí é bagulho que pode até bloquear a live. Vou deixar, se bloquear a gente tira depois. Trailer de filme assim, geralmente dá problema. In myth she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. Bagulho medieval e espacial ao mesmo tempo. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I isso é cannot viagem. serve. And love Até eu vou for a querer child ver, velho. I could not save. What do you think they want? O que eles querem? Tudo. Esse filme vai sair em dezembro. Star Wars total, né, cara? Tem até um sabre de luz ali. Muita referência a Star Wars, né? One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready?
Zack Snyder. No fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Ah, mas eu acho que esse filme aí é doidão mesmo, viu? Who among you is willing to die for what you believe? Tipo assim, o filme é tão bom que não tem como o trailer não ser também, né? Rebel Moon, 22 de dezembro de 2023. Ó, a parte 1, a parte 2 em abril, ó. Deve ser um filme épico, né? Se o vídeo ficar bloqueado depois, já sabe, é por causa That looks disso. insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to queria jogar esse jogo, ele very falou. long awaited, because sometimes good things do come to those who wait. Não sei se ele falou brincando sobre o filme ou se ele tá falando do próximo. Deve ser do próximo. Mas ia ser massa um jogo naquele universo ali do filme. Crimson Desert. Update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Medieval. RPG de ação ou um hack and slash. Skyrim do interior. Aqui parece que tá de boa, dual. Mas acho que a transmissão dele está com problema. Deve tá meio sobrecarregado. Ó, que doido. Mano, tá interessante esse game aí. Ó, dá até pra pescar. Mas não tá, ou eu tô viajando, cara? Assassin's Creed China. Acho que não, porque tem umas partes aí que você vê que, né, que tá tipo na Europa mesmo. The Witcher de Jacarepaguá, boa. Olha, rapaz, mano, tá cheio de detalhes interessantes. Ó, aquele bicho ali, né? Parece um ente. Não, pelo trailer tá bem massa, cara. Uma mistura de um monte de coisa, né? Senhor dos Anéis com Skyrim.
Olha, velho. Cidade flutuante ali, ó. O cara até voa. Voa não, parece que ele plana, né? Crimson Desert, cara. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. What's up? I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission que esse cara? in Payday 3. O jogo favorito dele é Payday. I know a lot about heists in real life, all right? It Ele launches tá na hype aí pro Payday 21st. 3. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Vamos torcer, né, Dual? And they'll start to degrade and lose value. Now, Ó o do what Payday. you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Tem uma galera aí que vai à loucura agora, né? É apenas uma demonstração beta, né? Não, aquele jogo ali tava impressionante, velho. Se for aquilo ali mesmo. E o Payday, cara, o Payday é uma franquia que eu nunca joguei também. Mas ó, esse aí acho que vai ser o primeiro, hein? 21 de setembro, pertinho, menos de um mês. Bagdá. Século 9. Eu já penso em Assassin's Creed, né? É o Mirage? Esse é o Mirage? Mirage? قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Ele mesmo, né, mano? Porque às vezes a Ubisoft, né, faz 3 Assassin's Creed de uma vez. Diz que tá fazendo 2 Far Cry, né? Bagdá, então, cara. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Nada contra Bagdá, né, velho? Mas, pô, já teve muita coisa no Oriente Médio, né? Se bem que eles já foram pro mundo inteiro, né, velho? Teria que ter um no Japão, sei lá, né? No Brasil. No Brasil baronil. É, Vandinho. É, Bagdá, né? A capital do Iraque. (5 de outubro, tá perto também, hein? Oh, dependendo da data que assinar, né? Assinar o Ubisoft, dá pra jogar o The Creu e esse aí, né? Teria que ser 2 meses, né, de assinatura, na verdade. Século 9. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. Jasmine? And hello, everyone. I'm so excited Opa. to be with all the fans here at Gamescom this year. Jasmine, Jasmine. Your guide for tonight for all those great things happening barriguinha right chapada. here at Gamescom. And
And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. E Dual, eu acho que não vai ter nenhum jogo assim, cara, bombástico. Onde você viu isso? Eu acho que eles vão mostrar trailer de Payday, Assassin's Creed. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom now to play the text adventure Quests, levels e loot. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area Tá falando sobre umas features aí, né, da Gamescom. Tomorrow at 8 p.m. Amanhã às 8. Later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend this section. Vai ter transmissões, né, ao longo da semana, né? Porque hoje é a noite de abertura, né? Ainda vai ter coisa amanhã, depois, né? Depois. Raiz do Andrômeda. Thank you, Jasmine. Não vai, Felipe. Well, now I'm joined by the one and only Acho que eles vão focar em mostrar coisas que já foram lançadas, coisas que já foram anunciadas. Ó, Tekken 8, rapaz. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために全く新しいモードの情報を持ってきました。Arigatou gozaimashita. So up until now we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. Mostrando as novas mecânicas. To show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も japonês não fala inglês, cara. É quase praticamente uma regra, né? E é porque eles não querem, né? Anti-imperialismo. Beleza. プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような。Mas quem sabe vai ter algo bombástico ainda, né? Esperar para ver. Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline. É que assim, mano, esses eventos tá sendo mais assim, né? Trazer os produtores, né, cara? Não é focar só no game, né? Só nos games. Uma apresentação musical, né, de algum jogo, igual teve do Starfield. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Novo trailer de Tekken 8. Tekken é brabo, né? Going somewhere? 32 lutadores. Isso no lançamento, hein? Depois vai pra 60, né? Com as DLCs. Ó, parece que tem modo de dupla também. Mishima morreu, Heihachi. Batalhas emocionantes. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Yoshimitsu, né? Com seus golpes mirabolantes. Novo modo single player, cara. Ó, será que é um beat'em up? Arcade Quest. Ó, você faz seu avatar. What's done is done. Customização gigantesca, né?
Loucura, né, velho? Verdade, cara. Não, parece os avatares, igualzinho os avatares do 360. Bem percebido aí pelo Vand. Ó, que doido. Eles usaram uma corrente ali pra fazer o 8. 26 de janeiro de 2024, né? Só pra nova geração, parece. Mano, é idêntico os avatares do 360. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer, because on November 10th, pessoal da Sledgehammer, porque em 10 de novembro, Modern Warfare 3 chega. First audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Vamos ver gameplay da campanha. GAMESCOM. What can you tell us about Modern Warfare 3? O que pode nos dizer sobre o COD Modern Warfare 3? Primeiro, é ótimo estar aqui. We're shipping 16 multiplayer maps. É um pacote completo, 16 mapas, mapas familiares. New gameplay and features. We also have open world zombies. Open world zombies, largest zombies, yeah. Mundo aberto. Modo This is mundo our aberto, largest cara, zombies no offering COD. ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Inovação aí pra campanha, né? Deve ser esse modo. Makarov. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Makarov tá ali na esquerda, né? For the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they ask a lot of interesting questions in their story. Designer de narrativa da Sledgehammer is so Sledgehammer. excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so Bem-vindo ao capitalismo selvagem do mundo dos games, né? E aí, Jeff? Estamos bem, cara, nossa. Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Até que estamos bem, né? Cheio de... Não anúncios, né? Mas cheio de jogos gigantes aí que eles estão falando sobre. Né? Parece não, né? Não é um evento para muito anúncio, né? Mais para falar sobre o que já foi anunciado. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. Uma tradução minha, né? Leverage Mas enfim, vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Nossa, velho, Now, open tá combat até missions diferente. are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. Acho que não vão estragar, we want to show não, you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, aí, Jeff? Set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the Tá game, dando pra ver um pouquinho aí? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Não Call é of dual, Duty pior, and Gamescom cara. first. Thanks, guys. Bem observado. O COD sempre foi mais arcadezão, né? Mais frenético. O BF o contrário, né? Tentando ir mais pro realismo. Agora o BF 2042 não é muito assim, né? E esse COD aí, igual você falou, né? Tá mais elaborado nesse sentido. Nada de novo, Jeff. Assim, pelo menos nada bombástico. Tem uns jogos interessantes que foram anunciados. Depois no finalzinho a gente vai fazer aquele resumão, né? Tem um jogo ali, eu até esqueci o nome, cara, muito interessante. Agora, esses jogos grandiosos é mais mostrando trailers, né, cara? Teve o Little Nightmares, né? Aí sim um anúncio até que razoavelmente bombástico, né? Tekken 8, Modern Warfare 3, né, que tá passando agora, Assassin's Creed, Age of Empires.
Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to Phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. É meio que igual o FIFA e o PES, cara. Fica invertendo. Tem uma época que o PES tá mais realista, outra época é o FIFA. Nossa, co-op, hein, cara. Co-op é a melhor forma de jogar, né? Basicamente são 3 jeitos de jogar, né? Co-op, competitivo e single player, né? Meu favorito é co-op, acho que de muita gente aí também, né? Esses dias a gente jogou muito Red Dead 1 co-op, cara. Assim, não tem outro jeito melhor de jogar, cara. Nó, velho, tá bonito, hein? Hooks up. Good hook. Let's get up top. Isso, mano. Não, eu tô falando do Little Nightmares, Guto. É que o Dual comentou aí, o Little Nightmares 3 que vai ter co-op, né? Esse aqui eu acho que não, né, cara? Deve ter co-op, mas fora da campanha, né? Não, e zumbi de mundo aberto, Vandinho. Isso aqui vai vender que nem água. Não importa se vai estar R$400 a versão básica, né? Eu não vou comprar, vou esperar a promoção, esperar entrar no Game Pass. Mas se eu fosse rico, eu compraria. Depois você dá uma olhada, Guto. Também a gente vai fazer um resumão aí, né? A gente sempre faz quando acaba o evento. Ah, mas até agora eu tô gostando do evento, velho. Igual eu falei, eu sempre vou com a expectativa de moderada pra baixa, né? Pra não ficar me iludindo. Eu vi gente falando do jogo da Mulher Maravilha, cara. Tipo assim, a Gamescom não é muito disso, né? De ficar anunciando coisa bombástica, né? Você vê, né? Levaram o músico do Starfield, levaram o chefe do Starfield, o Zack Snyder, né? Pra mostrar o filme dele. Então, o evento é todo um conjunto de... um conjunto de coisas, né, velho? Apresentação musical, né? Os produtores indo ao palco, né? Não é anúncio atrás de anúncio, né? Ah, Mulher Maravilha, Gear 6, Halo 7, cura da AIDS, fim da guerra da Ucrânia, né? Tem gente que vai por evento esperando isso. Destiny Gamescom? Como assim, Dual? Não entendi. Será que o One PS4 vai... Ah, não aguenta não. Nossa, muito capado, né, Felipe? Olha só isso, né, cara? E COD sempre, né, cara? Além da jogabilidade linda, né? Sempre tem um gráfico insano, né, cara? Então, é isso que eu tô falando, Dual. Os caras ficam sonhando, tipo assim, o cara sonhou com isso e pôs na cabeça dele que é verdade, né? Tipo assim, como se o sonho dele fosse uma profecia, né? Não, aí eu concordo com o Andrômeda, eu também acho massa. O que eu tô falando é dos caras ficar projetando coisa que eles tiraram do nada, né? Ah, mas Felipe, será que no final do ano, né, cara, na Black Friday, você não consegue pegar um Series S aí, que já é bem satisfatório?
Porque, mano, se for depender do Anne agora, cara, vai ficar na mão, velho. Infelizmente. E durou até muito, né, cara? A nova geração tá começando, hein? Assim, tá demorando pra engrenar mesmo, né? Antes não, cara. Lançou o Xbox One, cara. O 360 já tava meio que, né? Tipo assim, logo já esqueceram, né? Copy, Bravo. Tem um lance também, né, Dual? Principais mensagens e chat ao vivo, né? Ou, sei lá, talvez for alguma coisa que ele não gostou, né? Vai entender. Porque tem duas opções aí, né? Chat ao vivo, que é todas as mensagens, e as principais mensagens. Mano, um dia o Leandro mandou uma mensagem, a sorte é que eu abri o celular na hora. Tinha uma mensagem que tava no celular e não tava no chat do YouTube. Mano, tá parecendo uma missão do BF, cara. Olha só, cara, acho que do BF4 ou BF3. Aquela parte ali, né? Cara, eu acho que é sem querer, é bug mesmo, velho. Não é, assim, não é de propósito que o YouTube faz isso. Salve, Alan! Então, até que tá bom o evento até agora. Cara, eu gosto de ver esses trailers aí que não foram mostrados ainda. Eu não tô esperando, né, assim, não tô esperando o jogo da Mulher Maravilha, do Aquaman. Eu tô esperando eles. É isso, eles vão mostrar coisas que já foram anunciadas. Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. Mano, COD, Assassin's Creed, Starfield, anúncio de Little Nightmares 3. First, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Na Steam e na Epic Store, ó, só de PC então. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Ah, Vandil, 300 conto, cara, duvido, velho. Sequestered. Eu acho que vai estar mais. 350 a versão base. Mano, mistura de BioShock com não sei o que, né? Vem mais, e hoje é só o primeiro dia do evento, né, cara? Vai ter uns 4 dias de evento aí. Eu não sei se nos outros dias vão ter apresentações, né? O BioShock com Star Wars. Mano, o Dual falando que parece Ark. Aquele de sobrevivência. Parece que é um update, né, de algum jogo. Realm cards will be necessary. Pelo que eu entendi ele falando, né, cara? Algum update.
Nightingale. É só pra PC, cara, tem jogo que é só pra PC, né, Dual? E jogo bom, né? PC também tem seus exclusivos de peso, né, cara? A gente que é mais do console, né? Mas por um lado o PC é até, ó, jogo japa, RPG, pelo jeito é um RPG, né? Parece um Tales of. PC, de certa forma, é a plataforma mais completa, né, cara? É a que tem mais jogos, né? É a que tem mais promoções. Na loja da Nintendo. Tá parecendo daquela série Tales of, né? Se bem que, né, tem um monte de série nesse estilo aí, né? Um parece com o outro, né? But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The Hobbit! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Grand Blue Fantasy, nossa. Será que pertence a alguma franquia já existente ou é algo todo novo ao PS5 e Play 4? GAMESCOM, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough and she is conflicted about how. Ela faz um personagem em algum jogo aí que eu não entendi, cara. It's out today. Mulher Maravilha, mano. Ela tava com a peita da Mulher Maravilha. Esse aí, cara, parece um jogo que a gente já viu hoje, né? Ah, ela deve interpretar aquela personagem ali, né? EA, ó. Oh, parece um jogo que não é Dual. Parece uma mistura de vários jogos que a gente já viu hoje, cara. Que bizarro, mano. É, cara, é o recortar, colar, né? Os caras não sabem o que fazer mais. 22 de agosto, nossa. Hoje? No EA Play já? Eu vi, Dual, eu vi no pré-show, não, cara. Eu botei fé, hein? Quando eu tava no pré-show. Ah, é o Immortals. That was Immortals of Avium, which is out today. Immortals and of next Avium. up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here. É, Vandinho, comprar jogo da EA, né? Zone Zero. Jenny, welcome to GameScom. Zenless Zone Zero. Thank you. Yes. Mais um jogo Fantastic. It's a de great honor to Japa. have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse, can you tell us a little about what you brought to Gamescom from this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家 Zenio Lee, produtor de Zenless Zone Zero da Hoyoverse. 都是幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and Estou honrado em estar one of our aqui. newest products with me today, which is Zenless Zone Vamos mostrar o Zero, nosso jogo an aí. urban fantasy APRG. RPG de 给 fantasia. 大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些 Acho que é chinês, né, cara? 所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。
So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. Vamos mostrar o progresso aí que a gente já fez. 我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。É chinês ou japonês isso aí? Acho que é chinês, né? It shows you some of the urban environment that we've been Tipo working isso, on, and né? also some of Eu acho que é chinês, dynamics cara. of the game. I hope you like it. Cara, mas chinês tem assim, parece que tem um lance de entonação. Tipo assim, a mesma palavra com uma entonação diferente vira outra palavra. É um bagulho bizarro que eu não vou saber explicar, né? Mas tem um lance desse. Por isso que a gente escuta isso aí que você tá falando. Lá, se for chinês, né? Eu acho que tem muito esse lance então de entonação, sabe? Bem complicado, cara. Parece um jogo japa, né? Né, não faz sentido, mano. Depois procura aí saber, né? Mas tem um lance desse. Ó, tem uns minigames. Lembrou Arcade Paradise, né? Meio genérico, né, cara? Mas assim, também não vou ficar criticando isso, né? Hoje é o que mais tem, né? Outro jogo que parece que a gente já viu, né? Mas com todo respeito aí aos esforços aí do cara aí e da equipe. And the game has captivated players with its interstellar grand journey, and today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Update no PlayStation 5? Acho que é esse jogo aí, né? O ZZZ. Ou esse é o Genshin Impact, né? Igual eu tô falando, né? É, ZZZ, né? É isso, Bandinho. Será que isso é Genshin? Update do Genshin? O Dual tá falando, o Royalverse é o que faz o Genshin Impact. Isso aí pode ser um update, né? Beleza, Dual. Fecha o navegador, abre, dá um refresh aí. E aí, será que normalizou aí? Eles estão recrutando aí para teste técnico. Não vai saber que Genshin Impact. And the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Pô, Genshin Impact de novo. Parece aquele RPG que a gente viu agora há pouco, velho. Eu acho que ainda é, né? Não é possível, velho. O mundo dos games não pode estar tão genérico assim também.
magician standing right here. Né, mano, era update do Genshin, aquele que tava rolando por último, né? Depois do ZZZ. Parece que é o mesmo jogo, né? Assim, esse aí também. Vai entender, cara. Pior que eu acho que é outro jogo. Deve ser chinesa mesmo, cara. Porque é a Genshin ainda. Genshin Impact. Ó, estão anunciando turnê musical, né? All Lords of the Fallen. É um Souls-like, né? Pra quem não sabe. O primeiro é bom, cara. Joguei as 2 primeiras horas, morri muito, mas gostei. Pô, por que não fazer Lords of the Fallen 2, cara? Mano, chega de reboot, velho. Continuou o bagulho. Já tem o Lords of the Fallen, aí você vai conversar com um amigo. Ah, você já jogou Lords of the Fallen? Mano, tipo, né? Coloca 2 aí, Lords of the Fallen 2. Já tem quase uns 10 anos, assim, esse game aí. Direto fica em promoção, né? E promoção boa, né? Tipo 10, 11 reais. Deve ser chinesa mesmo, aquela lá, pelo jeito que o cara tava falando. Igual você falou, parece que era a mesma palavra, né? Porque esse lance que eu te falei da entonação, né? Não era japonês que ele tava falando. Nossa, eu vou ter que tirar uma água do joelho, cara. Eu volto em 20 segundos. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Sonic Superstars, não, perdi trailerzinho. Very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Update pro Frontiers também. Mano, tava vendo, tem mais de 100 jogos do Sonic já, cara. Também 30 anos, né? 30 anos lançando o jogo. Super Sonic. Pra um Name Light? Como assim? O update Final Horizon, nova história, né? Novos personagens, olha lá.
Switch, Play 4, Play 5, Xbox. Hello again. It's Oi so de novo. amazing being here Oi. at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video Mais estilo dos antigos, né? Just check out this footage from last year. There are so many opportunities Isso aí foi o ano passado, to hein? celebrate games and connect with your fellow friends. Parece a BGS, só que mais I mentioned the Gamescom mais incrementado, cosplay né? area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Olha os cosplays aí, né? Ela falando que tem muito cosplay, você pode ver uns cosplays tipo esse daqui, ó. O Link, Rainbow Raven, Zaza, Halo, and Saphira. Safira. É a Monty Zelda. Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character Falando design? o que precisa para escolher um cosplay, né? Gostar do jogo, o jogo tá em evidência também. Acho que é a Zelda mesmo. And what makes cosplay É o Link e a Zelda. For me, it's Tem definitely gente que being acha able que to o play all of Link these awesome chama games Zelda, né? in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so Acho much massa o for universo sharing do cosplay, mano. Assim, and I wish you a great, ainda mais essa parte de acessórios, né, cara? Thank you. Quando a pessoa cria um acessório, olha lá, a arma dos Covenant, né? Before I go, I would like to tell you about A pistola the de Gamescom espinhos, event né? arena. Friday through Sunday there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune Ela falando que nos próximos dias vai ter vários eventos, né? Campeonato, Instagram, cosplay. TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag. Estamos em todas as plataformas, Twitch, Thank TikTok. you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have De you volta here. pro Jeff. All right, now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from First Nexon, the Descendant. cross-play open beta. Jogo da nova geração. September 19th to 25th. Vai ter beta crossplay em setembro, parece. First Ascendant. Parece mais um jogo, parece um jogo que a gente já viu hoje, né? Nexon Games. Pois é, cara. A filha daquele ator, né, famoso, Robbie Williams, chama Zelda, né? Porque ele é fã. Mas muita gente confundia assim, cara. Zelda é a princesa, né? O personagem é o Link. E aí, você tá jogando o Link to the Past? Não é, cara, mano? Impressionante, velho. Assim, sei lá, o conceito artístico, né, velho, é muito parecido e em empresas completamente diferentes, né? There's a grave walker. Esse é bem shooter, né? Ah, boa, cara. É uma boa. Mano, é facinho, cara. É só baixar o RetroArch. Hello? Hello? Hi.
How's Surface World? Good. Everything's fine. Parece mesmo, né? How are you? Tired, but Warframe da nova geração, né? E esse aí, cara? Esse aí tá diferente, ó. Agora é no fundo do oceano. I told you, Pelo menos algo diferente, né? still need time. Time to what, Stan? Um Dead Space no fundo do mar, né? Parece que você controla ali um mini submarino. É só procurar na loja RetroArch, velho. Baixa a ROM. Um bagulho bem simples de fazer. Under the Waves, ó. Tá perto, daqui uma semana. On the verge of something special. Of being first. Agora, Into great unknowns. jogos de Xbox, parece. De Game Pass especificamente, hein? Eu platinei um jogo de RPG pelo RetroArch, né, de Mega Drive. Stalker, ó. Forza, Flight Simulator. Não é bem platinar, né? Lá é masterizar, né? Você fazer os 200%. Boa sorte. Divirta-se, Game Pass. Joining me now, Fort Troy Solis. Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, PlayStation e PC, disponível hoje. Nunca ouvi falar, cara. About this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yeah. Olha só pra essa plateia, vocês são We've been able to insanos. talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by Desvendar o mistério de discovering Fort these Solis. characters and learning about their stories. Descobrir and personagens, as actors, aprender that's something that sobre we just suas want to throw histórias. ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, Yeah. 2 É, years, ele é zero delays. We are Ele very deve ser o personagem excited to share principal, with né? you E aquela ali, the hein? world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, são and os it's a três joy to principais see what atores indie studios are capable do of game. in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project. Oh, yeah. So I'm so excited. Thank you. Ela And fez to algum get to programa work de TV, beside two parece. of the best in the game world, nonetheless. So I just had me. Experiência nova pra mim, And you guys gostei. did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative. É filme, é jogo, é filme interativo. On a big production value. Yeah. O Roger Clark fez a voz. I remember coming in from lunch and we were doing Fez the a voz do mocap, and I Arthur. walked into the foyer, Não and there sabia. I see Troy's butthole. I mean, Wow, didn't knew. The hole is butt made. When we were Okay. Da hora, When I hein, say cara? we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. which he signed. And And I Julia, I sold know on eBay. it's a little mysterious what your role is. Não sei in o que this lá game, na right? bunda Like, we have dele. to play Ele the fala. video. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Ela Leary. interpreta uma engenheira and they're going to lá, have a não sei o night que that they lá. will never forget. Ooh, It's a okay. thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Disponível My pleasure. agora, Guys, velho. Thank you. Nunca tinha ouvido falar. Fort Solis. Dear Villagers. Deve ser o Jack estúdio. Leary, hein? senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure or wait further information. Recording. São as tecnologias, né? Black Dracker Games. Is there no sign of security? No.
É Dead Space? Parece, né? I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Podia lançar na Plus já. Ford Solis. Mano, já podia ter o preço aí, ó. PS5 e Steam. Acho que eles não colocam o preço pra gente não next, it's time assustar. for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation Um of the novo jogo da ultimate Focus off-road Entertainment. experience. Experiência off-road. De corrida? Não. Behind all great discoveries, Off-road, né? Já imaginei um rally. one of anticipation Não, mas é, pô. and adaptation. Ó, dos criadores do Snow Runner, Mud Runner, velho. Que doido, cara. Of hope. Não joguei nenhum dos dois, mas eu sei que é bom pra caramba, né? Simuladorzão. There's a solution. For every task, a tool. Não lembro do UAU. Caramba, isso é... For every destination, an expedition. Pra cada destino, uma expedição. Parece que é mais complexo que os outros, assim, né? A questão de jogabilidade. Expeditions, a Mud Runner Game. 2024. Ó, até pra geração anterior parece que vai Our ser. next stop, The the Creu. Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here, Um vibrante mundo. new trailer. Um vibrante mundo aberto de corrida. Simulador de guia. Não, acho que é da hora, mano. O pessoal fala bem do Mud Runner e do Snow Runner, né? Olha. O trailer tá empolgante. Ah, mano, eu acho que esse Decrio aqui, eu acho que é bom, cara. É meio que uma cópia de Horizon. Se copiou o Forza Horizon, não tem como ser ruim, né? Eu tô pensando seriamente em assinar um mês aí do Ubi, né? Pra jogar esse aí e um pouco do Mirage, né? 14 de setembro. Free trial, ah. Ó, dá pra jogar por 5 horas o jogo, hein? Mas será que é o jogo completo? Você tem 5 horas, The Crew Motorfest comes desbloqueia out September conquista, 14th, troféu. and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. Fala, Maca. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Todas as plataformas, ó, vai ter essa boquinha aí. ó. Moving on with CD Mas Projekt eu acho que o jogo Red sai gearing up antes, for the cara. release of the spy Pelo thriller menos o, expansion, ó, the Cyberpunk 2077. pelo menos o acesso antecipado. 26, the studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, DLC, a lot has expansão. changed. Let's check this out. Okay. Yeah. Let's go.
New ways to play, novos jeitos de jogar. Outro que eu não joguei, cara, Cyberpunk. Também o lançamento dele, né, daquela coisa toda que aconteceu, todo bugado. Mas hoje parece que tá o que era pra ser no lançamento, né? Hoje tá redondinho. Se tiver bug, é aqueles bugs que são relevantes, dá pra relevar, né, cara, pra jogos dessa magnitude, né? Também não jogou, né, Guto? É foda, né, cara? É muito jogo, velho. Nem o Alan falando que estão jogando. Jogou pouco depois do lançamento e já achou muito bom. O pessoal chora demais também. É claro que ele foi lançado cheio de problema, mas aí os caras acabam exagerando e aí tomam uma dimensão, né, cara, que é tipo assim, também não era pra ser tanto, né? Olha. Valeu, Dual, pra tu jogar com calma, sem ser live, né? E fazendo tudo. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Tipo assim, sem pressa pra zerar, né? Pra fazer limpando o mapa, né, cara? Fazendo todas as missões. Good luck. É bem isso, Dual, exatamente. Cara, o pessoal que reclama, que vai reclamar que não teve nada no evento, é os caras que menos jogam, é os caras que a lista da vergonha é a maior possível, né? Todos nós temos a nossa lista da vergonha. O cara que vai reclamar que não teve nada, assim, né, aí no evento é aquele cara que não zerou quase nada na vida. O Alan passou umas 6 horas só andando pelo mapa, interagindo com os NPCs, velho. Né? Eu tô só esperando uma promoçãozinha aí melhor. É que ele tá em alta agora, né? Por causa da série que teve que foi lançada, né? Essas DLCs que estão vindo agora. O jogo que tá redondinho. Eu ia falar, cara, nem o maior hardcore gamer consegue jogar tudo, porque é muita coisa. Welcome to GAMESCOM. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana. Tava prestando atenção nos olhos dele. Your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared explicando as mecânicas novas aí. That will allow for to empower your cyberware even further. Imagina nela. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. Nem parece uma produtora de games. Combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remote Leozão, certeza, velho. O cara vai aproveitar, né? Crush them or into like some group of enemies. Mais um aí para anotar aqui, Cyberpunk. Yeah, one more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Obrigado por ter vindo aqui. I know, ainda bem que ela foi com a roupa comportada. So that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Okay.
2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic ela é inteligente, né, Leozão? Não ia dar muito certo, né? Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later this year. Compositor de Command and Conquer. Command and Conquer. Stormgate, ó, na Steam. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Negócio de, como é que fala, cara? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us Playing for the Planet. É um programa aí para. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, o gamer já não gasta muito assim, né? Tipo, fica mais em casa, emite menos carbono, né, cara? Poluição de carro. Eu jogo no volante, né? Então não gasta gasolina, enfim. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, eles vão entregar um prêmio aí pra alguém, cara. And Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. O Phil Spencer vai receber o prêmio. Parece que o Xbox tá ganhando, tipo, a empresa aí que mais... Community. I'm accepting this award. Eu estou aceitando esse prêmio. On behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. Espetacular, Leozão, o Decrio. While we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Foi rápido, né? Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Mais séria, né, Games. Dual? Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the game. É o CEO da 11th Hour Games. Action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. RPG baseado na comunidade, every single né? skill in the game has its own transformative skill tree.
We have 119 skills in the game so far. We're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has acho que esse jogo já existe, né? Eu tô por fora. Deve ser jogo de PC, né? Button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at GAMESCOM. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, jogo de PC. Could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. O jogo foi anunciado há 5 anos e tá saindo agora, ou já tem 5 anos e tá saindo uma expansão grande, né? Não entendi direito. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A última época. Eu não sei o que é Epoch, 7 de setembro. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's Ben. you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding Ele the entire game ganhou o jogo, to run natively. Melhor jogo para mobile, parece. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam. Rebuild. Assim como a gente acabou de lançar um jogo na Steam. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Cinemática exclusiva. Ghost Rider. Ó, o Deadpool. Cara fumado, cara cheio. Acho que os dois, né, velho? Ah, é jogo de carta. Esse que foi lançado agora ou o que ganhou o ano passado? Talvez o que ganhou o ano passado é o que foi lançado na Steam, que ele tá falando. Snap. Ah, tá, esse aí é o jogo de cartinha. Marvel Snap. PC Game Pass, né? Ah, é tudo aquilo que vai ter no Xbox, né? Sea of Thieves, Minecraft, Flight Simulator, Starfield. Ó, Sea of Stars, cara, eu tô querendo jogar ele. Tá pra sair, hein? Daqui a alguns dias. PC Game Pass, por isso que eu falo, né, cara? O PC é a plataforma mais completa, né? Você joga tudo no PC, você joga Xbox, joga PlayStation, os emuladores, o acervo gigantesco da Steam, tem a Steam verde, as melhores promoções, né? Augmented Human C4621 has awakened. Armored Core? Pô, o Armored Core tá pra sair, né? Armored Core 6. Deve ser ele, né? Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list.
climb the wall? A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Armored Core 6. 25 de agosto, daqui 3 dias. Fogos de Rubicon. Memories form like scars. Cut deep enough. Ô louco. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Estranho, né? Um negro na era medieval. Sim, nada contra. Só não tô entendendo assim Não sei se tinha contato, né, cara, nessa época. Se tinha esse contato, né, a África com a Europa. Um universo paralelo, né? Do que será que se trata? Eu também não, ô Guto, nunca joguei. Aliás, eu já testei algum, cara, acho que foi, não sei se foi do 360. Mas é isso, só testei. Só cutscene no Warhaven. Ó, play for free, free to play, só pra PC parece. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. PvP, multiplayer PvP. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat. Ed Boon, who's cara. come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Ed Boon. Noob. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands Não on the game. acreditamos na reação que o pessoal teve quando viu o trailer no Summer Game Fest. Game Summer Fest. This trailer we have here should agora a gente tem o melhor trailer possível, né? Vai dar uma melhor ideia. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Novo trailer do Mortal Kombat 1. Parece, né? Can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. Caramba, que trailer diferente, velho. Outworlders would prefer us to be at war. General Shao, victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Naquela época ali daquele jogo, né, Marcelo? Não sei se tinha o contato, mas eles inventaram, né? Beleza. Olha que doido, hein? Sindel, Shao Kahn. Ó, o Motaro, Quintaro. Once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel, Lord Liu Kang.
Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's. Será que vai ter um modo beat 'em up? Whom shall I face? Quem que é esse, velho? O Raiden novo? Ou o filho dele? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Da hora, hein? Ó, apareceu o Shang Tsung ali. Tem um sistema aí de... Nossa, velho. Tem um sistema aí de ajudante agora. Então, cara, não, tá sinistro isso aqui, velho. Ainda bem que o Miller vai me emprestar o jogo. E falta menos de um mês pro lançamento, hein? Que coisa. Nossa, mano. Aqueles golpes de raio-x, né? O raio-x é quase um fatality, né, Guto? Quem é a sua rainha? No fatality. No 11 tiraram o raio-x, cara. Eu lembro que no 10 tinha, né? Caramba, os personagens ali, né? Sempre os personagens que a gente não espera, né? Aparece. Cara, History Untold. História não contada. Estratégia. Construir e defender aí as suas construções. Parecendo o Cities Skyline. E também, né, ó. Rolando um Society ali. The world untouched. No thrones ascended. Ó. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Eu não tô lembrado, eu joguei pouco o 11, cara. Eu lembro que no 10 tinha e muito, né? Mas eu tenho a impressão que no 11 tem também, mas eu posso estar confundindo. É quase um fatality, né? No meio da luta. Estratégia, né? E gerenciamento também, pelo jeito. However you choose to change the world, one thing is certain: history will never be the same. Tipo assim, parece que você faz o que você quiser, né? PC Game Pass 2024. A mesma mecânica, mas mudar. Ah, tá. Não tem a quebra de ossos. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but tá misturado o 9, o 10 e o 11, eu acho. The first news on the next na minha cabeça, season coming this fall.
It started small. Nameless people that no one would miss. E esse aí? Dead. Discarded. Pessoas desaparecidas. Torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end. Isso aqui ele tá mostrando muito, né, cara? Não só os ossos, né? Osso, músculo, artéria. E esse aí? It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. Será que o jogo é assim? Tá lembrando As Dusk Falls, né? Tipo, o jogo é por slides, né? Mas aquele lá é da hora. Esse aí deve ser também, mas pode ser só a apresentação, né? Ô louco. É Mortal Kombat ainda? Era só apresentação. É que é Slash ou RPG de ação? Acho que é mais RPG de ação. Ah, mano, é Diablo, pô. Upgrade do GAMESCOM, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Deve ser atriz, né? Welcome to GAMESCOM. Fez a voz de alguém. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Opa. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema. Deve ter interpretado alguma personagem, né? Eu nem joguei Diablo 4, não joguei nem o 3, cara. Thank you for inviting me into the world of Diablo eu fiquei nos anos 90. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris is a seasoned vampire hunter. Ela deve ser aquela personagem lá que tava explodindo todo mundo. As you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about Season of Blood, temporada de sangue. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power Foi de propósito, né, Guto? Eles planejaram em levar umas gatinhas, né? O Rod Ferguson. And I just want to take a second to say thank you. Né, we're so appreciative of your enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, entendi. That's season 2 and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank Junte-se a nós no Diablo. Comprem o jogo que tá caríssimo. Eu vou esperar entrar no Game Pass. Daqui uns dias entra no Game Pass. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Jogo europeu sobre amizade e robôs. Where danger lurks around every turn. Não, tá parecendo aquele Rota 96, cara. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude.
Road 96. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Ela tá sangrando ali, Have mano. power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Agora apareceu aquele o Hi-Fi Rush, todo colorido. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, mistura de Road 96 com Hi-Fi Rush, Dustborn, início de 2024. Não lembra, Guto? Ó. Pode crer, Machado. Ó. Parecendo aqueles desenhos do, sei lá, Cartoon Network, né? Não, eu gostei pra caramba do Road, mano. Você viu que saiu o prequel dele, né? Mas ele não tá no Game Pass, né? O Road 96 acho que deve estar até hoje, ou pelo menos ficou um bom tempo no Game Pass. Divertido, fácil de mexer. Parece o desenho. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Saiu, né? Mas ficou, Alan Wake 2, mas ficou um bom tempo. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Personagem. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension. Ah, não, ele é diretor criativo. Eu achei que ele era o ator. Ou o cara que fez a voz. A long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Dark Place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling. Live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Gordinho, né? Os caras falando aí do personagem lá do jogo anterior. Gordinho, barbudinho. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare. Máximo. Tipo, né? Os moldes daquele, como é que chama? Quantum Break, né? Só que Quantum Break tem muito mais, né? O cara é ator também. Além de ser produtor, do topete. Parecia ele ali.
27 de outubro de 2023, hein? Menos de 2 meses. Pré-order. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Ele tá fechando aí a primeira noite, né, cara? Não sei se nos outros dias, não sei se os outros dias vai ter uma apresentação dessa. The rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be já anunciando a data do The Game Awards, 7 de dezembro. Igual o Leozão falou mais cedo, né? Sempre numa quinta. Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Marcela Gamescom Opening Night Live. Manja, né? We'll see you again next year. Good night, everybody. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aí. Acho que não, né? Esse, talvez um pós-evento, né? Nenhum, assim, teve o Little Nightmares, né, de anúncio, assim, um pouco mais bombástico. O resto foi mostrando mais do que já tinha sido anunciado. Eu já entro nesses eventos esperando isso, cara, e o evento não é só jogo, não é só anúncio, né. Os caras levaram o Ed Boon, levaram o músico do Starfield, levaram o chefão do Starfield, o Diabo, atores, atrizes, assim, então... Crianças vão chorar. As pessoas que entendem mais, assim, tanto que é difícil fazer um evento desse, acho que vão considerar aí que o evento não foi ruim, né? Vamos ver se dá pra gente voltar aqui, cara. Não tô conseguindo. Queria fazer um resumão aí, né? É boa, Dual. É isso, cara. Pô, não acabaram com a guerra da Ucrânia lá. Pô. Então foi ruim o evento, né? O pessoal mais afobadinho vai falar, né? Ó, parece que não dá pra voltar, cara. Ou dá? Não, mano, eu não gosto de ver esses comentários, cara. Porque é os caras chorando, igual o Rubinho aqui, né? Assim, top 10 pódios mais emocionantes, né? Só que o Rubinho tava chorando de alegria, né? O que o YouTube recomenda, né, velho? Recomendando meu próprio vídeo. É porque eu sempre ligo a live aí, né, cara, pra ver o retorno, pra ver o chat. Recomendando minha própria live. Uns remixes aí de trance, Fórmula 1, Gamescom, IndyCar, a primeira corrida do Mansell na Indy.
Nirvana, músicas. Acabou, velho. Não tá com a opção de voltar. Eles devem ter desativado aí, né? A gente sempre faz um replayzinho. Ou um resumão, né, cara? Então, cara, o que teve aí, né? O Little Nightmares 3 teve aquele jogo lá meio folclórico chinês, né? Logo no início, né? Um personagem meio símio. Achei interessante também. Teve apresentação do Starfield, né? Musical, né? Apresentação musical e o próprio Tom Holland, né? Tom Holland não, né? Tom Howard, né? O chefe do Starfield foi lá, o Zack Snyder, o Ed Boon com Mortal Kombat 1. Até rimou, né? Ed Boon, Mortal Kombat 1. Cyberpunk 2033, né? DLC. Mostraram muito Modern Warfare 3, Tekken 8, Payday, Assassin's Creed, Age of Empires, Alan Wake 2 aí no final. E teve outras coisas, né, cara? E vamos ver como é que vai ser os próximos dias, né? Se vai ter algumas apresentações, né? E se dá pra ver, se dá pra assistir o evento rolando, né? Campeonato, concurso de cosplay. Ficar de olho aí. Valeu, Marcelo. Valeu, Guto. Dual Shark. Até a próxima. Leozão. Maca, Andrômeda. Obrigado quem passou aí mais cedo também. E muito obrigado quem está vendo o vídeo gravado. Hoje é terça, 22/8, né? Esse foi a abertura da GAMESCOM 2023. 22 de agosto. Então, boa semana. A gente se encontra aí mais tarde, ou amanhã, ou durante a semana. Obrigado aí por tudo. Valeu, brothers.